E aí eu criei a página do Faxina Boa, que depois eu descobri ser a primeira rede social, a primeira utilização de uma rede social por uma faxineira para falar sobre o serviço dela. Até então, o que era ali, eu querendo falar um pouquinho do meu dia a dia, começou a me soar mais como um trabalho educativo, porque as pessoas começam a me dizer, por exemplo, que elas não tratavam bem as pessoas por conta da profissão delas. E a pessoa falou, poxa, eu me sinto até mal em te dizer, mas agora eu mudei um pouco a forma de agir com os trabalhadores que estão ao meu redor. Podvirts, juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Podvirts, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar youtube.com/R7. Eu sou a Camila Busnello e hoje a conversa é com a Verônica Oliveira, inspiradora digital, que é como ela mesma se define no perfil Faxina Boa no Instagram e põe inspiração nisso, né, Verônica? De uma situação limite para um fenômeno nas redes sociais, por quebrar um tabu ao falar com orgulho de uma profissão que muitas vezes sofre preconceito, mas que transformou a sua vida, que é ser faxineira. Prazer ter você aqui no Podvirts. Obrigada, é um prazer participar. Primeiro, como é ser faxineira? Como era o seu dia a dia? Porque agora você, afinal de contas, virou uma influenciadora digital de sucesso. Na verdade, quando eu optei por divulgar para as pessoas, porque, na verdade, a minha intenção ao fazer a divulgação do meu trabalho era falar para os meus amigos, na minha rede social pessoal. Eu fiz um post muito simples e até foi uma brincadeira, uma referência de uma série que eu gosto, feita ali de brincadeira por um ex-namorado, e a gente postou para 300 pessoas darem risada, e algumas delas me chamarem para trabalhar. E, de repente, quando eu acordei, tinha 10 mil likes na publicação, pessoas do país inteiro mandando mensagem, dizendo que aquilo era muito legal. E 2 dias depois, uma repórter me ligou para dar a minha primeira entrevista. E eu fiquei Foi rápido, né? Tudo aconteceu de forma meteórica na tua vida. E aí eu criei, e quando eu vi aquele monte de gente olhando as minhas redes sociais, eu falei, poxa, vou criar uma página, porque aí eles olham só lá e não veem a minha vida pessoal. E aí eu criei a página do Faxina Boa, que depois eu descobri ser a primeira rede social, a primeira utilização de uma rede social por uma faxineira para falar sobre o serviço dela. E eu não postava só a propaganda do trabalho, eu comecei a postar conteúdos, crônicas, desde músicas que eu escuto para fazer faxina, ou como otimizar o tempo de limpeza na sua própria casa quando você não tem uma faxineira, ou situações que eu passei de preconceito, de maus tratos, para que as pessoas entendessem que por trás de uma profissão tão desvalorizada, tem tanta pessoa bacana e que a gente precisava ter um espaço para falar, mas eu não achei que ia acontecer tudo o que está acontecendo. Bom, hoje você é um símbolo de representatividade, né? Mais do que o seu sucesso. Aliás, no dia que a nossa produção te procurou, você tinha mais ou menos 60 mil seguidores. Em 6 dias, você tem 260 mil seguidores. Quer dizer, são 200 mil pessoas novas no seu perfil, vendo o que você faz e o que você fala. Como que é isso, assim? Como é virar uma pessoa famosa do dia para a noite? É assustador. A resposta correta eu acho que é essa, é assustador. Até então, eu sou uma pessoa que eu moro na periferia, eu ando muito de transporte público e de repente você percebe que as pessoas ficam olhando e dão uma pontadinha e falam, olha aquela moça. Então, isso acontecia com uma frequência muito menor do que agora. Então, a partir do momento também que um público diferente, um público mais qualificado ali, pessoas famosas começam a seguir, isso, claro, traz um monte de outros seguidores e a viralização de um vídeo em que eu falo sobre o meu trabalho, que aconteceu nessa última semana, trouxe essas pessoas
que não tinham visto ainda o meu trabalho e trouxe esse tanto de seguidores novos. E nesse momento eu percebo, por exemplo, até então o que era ali eu querendo falar um pouquinho do meu dia a dia, começou a me soar mais como um trabalho educativo, porque as pessoas começam a me dizer, por exemplo, que elas não tratavam bem as pessoas por conta da profissão delas. E a pessoa falou, poxa, eu me sinto até mal em te dizer, mas agora eu mudei um pouco a forma de agir com os trabalhadores que estão ao meu redor. Então eu fiquei pensando, poxa, eu fiz a diferença. E antes eu ficava tão feliz que eu falava, eu fiz a diferença para 2 pessoas. E agora esse número tá uma coisa absurda. É muito gratificante ver uma pessoa que trabalha com limpeza falar, eu tinha vergonha da minha profissão e eu não tenho mais, porque eu tô vendo você. Então eu sempre acho que não é uma conquista minha, é uma conquista de todo mundo que presta serviço. Me conta uma coisa, como é o dia a dia? Por que tem tanto preconceito? O que era mais difícil? Qual foi a mensagem que você passou que chamou tanto a atenção e causou essa transformação? Tanto para quem contrata o serviço de uma faxineira, mas também como as pessoas que trabalham, as faxineiras, que também se sentem mais valorizadas hoje. Eu acredito que uma coisa que faz com que as pessoas já vejam o trabalhador operacional em geral, é a falta do diploma. Então, isso traz um preconceito que é ridículo, que se você não precisou estudar, qualquer um faz o que você faz. Não é verdade. Tanto que, geralmente, quem fala isso não tem a técnica para limpar a própria casa. Então, existe um conhecimento específico, existem técnicas específicas, existe uma forma de fazer isso. Eu adoro quando alguém fala assim, poxa, eu levo 3 dias para limpar a minha casa e minha casa não é grande. Então, você para pensar e fala, tá vendo? Por quê? Porque existe uma técnica. Conta essa técnica pra gente. Eu costumo fazer as coisas por cômodo e eu tenho uma técnica ótima, que é a técnica da playlist. Então, eu tenho playlists com tempo específico que eu devo levar naquele cômodo. Então, às vezes, eu tenho uma louça, eu tenho bastante louça, eu sei que em 1h20 eu tenho que fazer aquilo. Eu coloco 1h20 de música e tenho ali aquele tempo para fazer o trabalho. Nossa, que máximo. O que você ouve nessa playlist aí da louça? Tem alguma música preferida para louça ou para varrer a casa, limpar vidro? Aliás, que trabalho que dá limpar vidro, né? Acho que a pior parte da faxina é limpar vidro. Na minha opinião não sei se você concorda comigo. Gordura da cozinha. Gordura da cozinha também é tensa. É verdade. Quando frita um bife, não é? Que aquele chão fica meio engordurado, que você fala, por que eu não usei o forno, né? Por que eu não fiz um frango no forno? E sabe o que eu penso também? Uma coisa que é um absurdo. É 2020, tecnologia, tem aí o Elon Musk. Por que não inventaram um box do banheiro autolimpante? Nossa, manda uma mensagem para ele, de repente, né? Ele só não teve essa ideia, ele viabiliza. Não é possível. E aí eu gosto de ouvir, eu gosto de punk rock, eu gosto de rock no geral. E aí, dependendo do grau da sujeira, eu escuto uma música mais pesada e mais rápida. Para quem nos ouve aqui, é legal a gente falar um pouco da sua história, né, Verônica? Você, há 4 anos, trabalhava em telemarketing, perdeu o emprego. Foi corte? Foi corte na empresa? Foi a falência da empresa. Eu era contratada da empresa, não era terceirizada. E aí, na falência da empresa, nós fomos desligados e sem a empresa faliu. Então, a gente não recebeu rescisão, fundo de garantia, não recebeu absolutamente nada. Nós entramos na justiça e levou 3 anos para a gente receber os dias trabalhados. Nossa, então, direito adquirido já. Aluguel, e para quem paga aluguel não teve outra saída. Boleto não atrasa para chegar, né? Bom, você é mãe de 2 filhos, né? Tinha dificuldade financeira. Você teve depressão também depois disso? Porque eu acho que você ficou meio perdida, não sabia o que fazer. Como que você pensou na faxina como uma saída? Na verdade, eu não pensei. Quando tudo isso aconteceu, eu consegui um novo emprego. Eu entreguei a casa onde eu morava e eu consegui um novo emprego em uma empresa que me pagava 3 vezes menos e
o meu salário era um salário mínimo e eu conseguia alugar um barraco para morar que me custava o aluguel era R$ 500 e as contas de água, luz eram mais 100. Só que o meu salário era de R$ 700 com os descontos. Então eu passava um mês para 3 pessoas com cerca de R$ 80. Isso para comer. E assim, 3 pessoas para comer, comprar remédio, para lazer, para produtos de limpeza, para tudo. Se eu não tivesse ficado doente, alguma coisa estaria muito errada, porque não tem como viver. Eu vivia muito da ajuda de amigos e ainda assim eu não tinha coragem de pedir essa ajuda. Então, essa também era uma parte muito difícil. É você expor para as pessoas, porque a minha sensação era de incapacidade. Falar, poxa, se eu não consigo sustentar a minha família, eu vou fazer o quê? E nesse período eu fiquei muito doente, eu tentei suicídio e fui internada numa clínica psiquiátrica. Saindo dessa clínica, eu fiquei sendo acompanhada pela minha família e até que um dia eu já estava de castigo há um bom tempo ali, porque só a família de olho, tudo que eu fazia, até que eles decidiram que eu podia dormir na casa de uma amiga. E aí, chegando na casa dessa amiga, eu limpei a casa dela enquanto a gente conversava. Porque estava uma zona, eu falei, deixa eu te ajudar. Terapia faz bem para a cabeça. Terapia não. Sim. Faxina faz bem para a cabeça. A gente descobriu isso na pandemia também, porque foi uma forma de distração. Você tem que concentrar naquela atividade que você está fazendo. Exatamente, é terapêutico. Eu acho e também. Quando eu terminei, e o esforço físico também, uma coisa que me deixava tão calma depois, porque eu colocava ali para fora os problemas que eu tinha enquanto eu estava trabalhando. Depois que você toma um banho, é muito terapêutico. E essa minha amiga ficou tão impressionada com o resultado que ela perguntou se podia me pagar. E naquele dia eu tinha R$ 1 na minha conta. Você falou, por favor. Eu falei, não só pode como deve. E decidi ali, naquele momento em que ela perguntou se podia me pagar, que eu queria trabalhar com aquilo. Se todos os dias eu fizesse, eu não passaria mais pela situação que eu estava passando. E a sua renda aumentou bastante depois que você começou a fazer faxina? De R$ 800 que você vivia? Mais que triplicou. Olha só, e a gente às vezes olha, né, com preconceito. É importante você dizer isso, porque é uma... Se você trabalha, se você tem energia, se você tem saúde para fazer isso, na verdade você consegue tirar um bom dinheiro no final do mês. Sim, eu consegui muito rapidamente quitar dívidas, que eu tinha muitas dívidas, e aí com o tempo também, e a exposição nas redes sociais, as pessoas começaram também a me ajudar a sair de onde eu morava, porque tem outra questão, a burocracia e a dificuldade para se alugar um apartamento em São Paulo. Se eu tinha um registro dizendo que meu salário era de R$ 1.000, com os descontos eu ganhava 700, quem vai alugar um apartamento para uma pessoa que tem R$ 700 no final do mês? Então não tinha como alugar. As pessoas encontraram alguém na internet, conversaram, as pessoas, ela é famosa, você pode alugar para ela, vai dar tudo certo. E foi uma ajuda incrível. Tudo que tem dentro da minha casa foram clientes de faxina e seguidores que deram. Adoro que você fala clientes de faxina, porque essa coisa da patroa, né? Não tem mais. Não cabe mais. Isso, eles não são, ninguém registrou minha carteira, para mim eles são meus clientes. Eu prestei um serviço para eles, eles pagaram, ponto. E praticamente tudo que eu tenho veio de alguém que percebeu que eu estava precisando de ajuda e não teve, não se negou a me ajudar no momento que eu precisava muito. Por isso que eu tenho bastante carinho, tenho dificuldade de sair da casa onde eu moro. Hoje em dia eu já entendo que morar aqui na periferia tá um pouco complicado, mas eu tenho muita dor de sair daqui porque eu gosto demais das lembranças que traz ter tanto o carinho de todo mundo que me apoiou quando eu precisei tanto. Verônica, e você conheceu junto com essa nova profissão a solidariedade, né? Tem muita gente disposta a ajudar. E aí você, com esse número de seguidores, eu vi que você falou que você pediu, acho que R$ 1 para cada pessoa, quem tivesse disposto. Eu fiquei curiosa para saber quanto você arrecadou aí, né? Quanto você pediu nesse pedido? Eu falei brincando, porque assim, realmente, a pessoa pensa que ela tem 200 mil seguidores. 200 mil seguidores não significa R$ 200 mil. Então, no momento em que o vídeo viralizou,
novamente, eu tava aqui com o condomínio atrasado, sabe? Conta para pagar, um monte de boleto colado na porta da geladeira. E aí eu falei brincando, eu falei, gente, tem tanta gente nova aqui, se cada um me der R$ 1, eu vou ficar super rica. As pessoas começaram a dar. Aí eu paguei o cartão de crédito atrasado, fiz uma compra enorme no supermercado. Que ótimo! Ai, Paguei maravilhoso! boleto. E você tinha noção do tamanho do tabu que você estava quebrando ali quando você começou a expor o seu dia a dia? Não. Uma coisa também que eu percebo, eu que venho de uma família de classe média e que morei num bairro onde todo mundo tinha sua empregada e eu via situações que eram normais naquela época e que hoje a gente até pensa assim, isso não acontece mais. Acontece sim. Conta Então, que tipo de situação. É importante a então gente dizer aqui para a gente conseguir mudar o hábito, porque às vezes é o que você fala, a gente olha com um olhar comum. E aí tá na hora de mudança, tá na hora da gente olhar para as coisas diferente, né? eu me lembro que muitos dos meus amigos, a minha família não tinha como a minha mãe não trabalhava fora, nós não tínhamos uma empregada, mas nós tínhamos uma pessoa que ia algumas vezes na semana. E alguns amigos tinham a empregada que morava dentro da casa. E era super normal pra gente que aquela pessoa comesse na área de serviço ou dentro do quartinho dela e que ela comesse coisas diferentes do que a família da casa comia. Hoje eu acho isso completamente inaceitável. Eu sou neta de empregada doméstica, então eu vi isso acontecer com a minha avó. Minha avó trabalhou 33 anos na mesma casa e nunca comeu na mesa da cozinha, ou muito menos na sala de jantar. Então ela comia na área de serviço. E quando eu vi uma pessoa esconder a comida, quando eu cheguei para fazer a faxina, e ele colocou um pacote de bolacha em cima da mesa, porque aí eu não iria usar os talheres e não ia comer a comida dele. Usar os talheres. Ele não queria que eu usasse talheres, então ele me ofereceu um pacote de bolacha. Ai, que absurdo. E aí, como você lidou com esse tipo de situação? No momento eu não quis verbalizar nada, então a minha forma de mostrar que eu não achava aquilo certo, eu pedi por aplicativo uma refeição. E quando chegou, eu também não falei absolutamente nada. Peguei meu celular, fiz o pedido, passou um tempo, quando chegou, que tocou o interfone, eu falei, deve ser o meu almoço. E aí, atendi o interfone e desci para buscar. A pessoa ficou transtornada, porque ele achou uma afronta que a faxineira pedisse comida por delivery. E terminando a faxina, inclusive, eu chamei um carro por aplicativo também para voltar para casa. E a pessoa ficou muito, muito revoltada. E eu percebo isso, o crescimento ou as conquistas, elas não são bem vistas por essas pessoas que têm esse tipo de preconceito. Então, no primeiro momento, por usar as redes sociais da forma que eu uso, que é 24 horas por dia, minha primeira aquisição depois de começar a fazer faxina foi o celular. E as pessoas falaram, eu ouvi de uma cliente por que é que eu achava que eu podia ter aquele celular se aquilo não era bom demais para mim. Nossa, eu fico sem ter o que falar. O meu silêncio sabe? O meu silêncio é uma forma de protesto, porque não é possível que uma pessoa pense assim. E muitas pessoas pensam. E às vezes no corredor dos prédios eu já ouvi pessoas dizendo, por exemplo, como que pode o filho do zelador comprou um carro igual ao meu, e o morador falou, como é que eu vou andar com um carro igual? Aí eu fiquei, quase que eu falei, ele andando dele e você no seu. Ia ser ótimo, né? Tem vezes que dá vontade de falar mesmo. Eu preferia ficar na minha. Agora, conta um pouco de você, da sua história, né? Eu vi um vídeo seu, eu fiquei bem emocionada, que você falava que você fala 2 línguas, que você gosta de falar sobre política, sobre filosofia. Como foi a tua formação e por que você não fez faculdade se você veio de uma família de classe média?
E aí, como é isso no dia a dia, né? Porque as pessoas, o quê? Esperam que elas não possam conversar ou elas gostam de conversar, isso no trabalho. Eu adoro bater um papo no trabalho, trocar ideia. Quando eu encontro jovens, que nem nós, nossos produtores aqui, eu adoro conversar, que eu quero saber o que tá na moda, o que não tá na moda, sabe? Então é sempre uma troca, a gente sempre aprende muito, né? Como era isso na profissão de faxineira? Eu tive uma situação em que também viram um livro que estava dentro da minha bolsa e a pessoa comentou que faxineiras não liam Nietzsche. E aí eu falei, mas com quantas faxineiras você já conversou? E aí a pessoa ficou sem reação. Falei, em nenhum momento na livraria de se você é faxineira não pode comprar esse livro. Então não é um problema para mim ler sobre qualquer assunto. E eu estudei no colégio tradicional, mas eu engravidei no último ano do ensino médio. Então eu não optei por não fazer a faculdade. E foi tão interessante que eu falei, poxa, eu vou depois fazer a faculdade. A minha filha está na faculdade e eu não fiz. Vai passando, né? Você também fez o que você podia ali naquele momento e a sua prioridade foi a criação da sua filha. Você teve que criar sua filha sozinha? Sim, eu sou mãe solo, ela não tem contato com o pai dela. E depois eu tive um menino que hoje tem 12 anos. E ele é ao máximo, ele tem o pai presente, mas nós somos separados, mas o pai é super presente na criação dele. E os dois são pessoas ótimas, assim, para quem duvidou da capacidade ali da mãe adolescente que tinha um moicano azul. Eu tenho dois filhos criados, muito bem criados, assim, eu tenho bastante orgulho das pessoas que eles se tornaram. E quando eu imagino o porquê as pessoas se impressionam, eu recentemente gravei um vídeo onde tanto a cliente, era um vídeo para o YouTube falando da faxina, com um youtuber famoso e uma cliente minha de faxina. E os dois já tinham ido ao Japão e estavam comentando várias coisas maravilhosas e tal. E eles estavam falando de um brinquedo que estava ali e eles não entenderam alguma coisa relacionada à caixa do brinquedo e eu li o que estava escrito e falei como funcionava. Em inglês? Em japonês. Ah, você fala japonês? E aí eles ficaram, oi? Falei, porque tá escrito. E ficou uma situação assim, falei, na verdade eu aprendi a falar japonês assistindo desenho animado e depois eu entrei numa escola para aprender a escrever. Então eu sei ler e escrever bem pouquinho. Que loucura! E aí, os dois que viajaram já para o Japão, assim, ficaram, ué... E o inglês eu aprendi por causa da música. Eu gosto de rock desde criança. Eu comecei a traduzir músicas com dicionário na mão aos 9 anos. Então eu não falo fluente, não tenho um curso de inglês, mas eu converso. Se vira. Eu assisto filmes. É o que importa. Assisto filmes sem legenda, Então se eu precisar conversar com alguém, se eu fizer uma viagem e precisar fazer uma compra, fazer uma coisa consigo. E eu vi que você é bem curiosa nas coisas, né? Agora que você está mudando de profissão, você fez 4 anos de faxina, agora a vida te encaminhou mais uma vez para um outro lado de comunicadora, criadora de conteúdo, e você se joga e estuda, né? Apesar de não ter uma faculdade, ou seja, depende do interesse da própria pessoa, né? Eu quero que você sirva de modelo para outras pessoas que têm vontade, mas que às vezes a pessoa não sabe como vai chegar àquele ponto. Então, quer dizer, tem que se jogar mesmo. Até na própria faxina, eu estudava sobre várias coisas. Desde estudar química para entender produtos que eu poderia misturar ou não, coisas que poderiam prejudicar a minha saúde ou não. Eu li todo um estudo sobre o quanto a utilização dos produtos de limpeza impacta na qualidade de vida, no meio ambiente? Não, a expectativa. A expectativa de vida. Inalar produtos de limpeza diminui em até 6 anos a expectativa de vida de uma pessoa. Não sabia desse dado. Importante a gente ressaltar aqui isso, né? Eu sofri um acidente.
Então, eu precisei estudar bastante depois para nunca mais acontecer e poder alertar as pessoas sobre isso. Eu misturei 2 produtos químicos que viraram gás clorídrico, eu tive queimadura, nariz, garganta e pulmão, fui hospitalizada e hoje eu tenho a diminuição da capacidade respiratória. Que grave, hein? A gente acha que é uma profissão de risco, né? Você falou É já uma que profissão caiu, né? Você já caiu de uma certa já. altura. Eu já me machuquei algumas vezes e eu tive uma distensão abdominal, que abriu uma hérnia, de tanto fazer força, levantando sofás para varrer embaixo e empurrando geladeira. E abriu um tecido abdominal por conta da força. Então, isso também eu penso muito e falo para as pessoas da importância delas cuidarem da saúde, e inclusive de colocar esse custo no valor que elas cobram no trabalho. Porque se ela não cuidar da saúde agora, eu conheço muitas faxineiras e domésticas que são aposentadas por invalidez porque perderam os movimentos das mãos. Então a gente não pensa nisso. Aí quando a pessoa fala, ai, tá muito caro, você não sabe o que você tá falando. Limpar o preconceito, né, que existe hoje, tornou a maior faxina da sua vida hoje? Com É certeza. mais complicado do que tirar ali uma gordura da cozinha, que a gente já falou que é a parte mais E difícil da faxina? essas situações da pessoa falar, eu fui assinar um contrato recentemente e estava ali como profissão e a pessoa falou, puxa, você é tão bonita, como é que pode? E aí você pensa, ai meu Deus, lá vou eu ter que dar uma aula, lá vou eu palestrar de novo. E aí você explica para a pessoa que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que não é um problema. E às vezes até mesmo lidar com o preconceito entre os próprios prestadores de serviço. Às vezes as pessoas falam, puxa, eu não tenho coragem eu conheço muitas pessoas que elas cobram o mesmo valor há 2, 3 anos. Embora o alimento tenha ficado mais caro, o transporte tenha ficado mais caro, tudo tenha ficado mais caro, e a pessoa fala, eu não tenho coragem de falar, e a pessoa sempre usa a expressão, se eu falar para os meus patrões que o ônibus aumentou, ele vai ficar bravo e talvez ele troque por outra pessoa. Então eu penso nisso, eu falo, poxa, você não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Assim como as pessoas também, quando eu tenho a abertura do meu público ter tanto as pessoas que prestam serviço quanto as pessoas que contratam o serviço, de deixar claro que essa pessoa merece um 13º no final do ano, essa pessoa não tem um registro em carteira, ela não tem os benefícios de uma pessoa CLT, o que custa, ainda mais no período da pandemia, quem foi dispensada sem pagamento foram as pessoas que prestam serviço para os mais ricos. Então, quando eu tenho espaço para falar, oi, amiguinho, você é rico, não faça isso com a pessoa que trabalha na sua casa, é um espaço muito importante para limpar esses preconceitos. Fala agora um pouco da sua rotina nova. Como é que tá? Você tá ganhando bem? Você já tá confortável, né, financeiramente falando? Você tá dando palestras também? Faz seus vídeos no YouTube? Conta um pouquinho de você agora. O meu trabalho hoje consiste na criação de conteúdo para as redes. A criação de conteúdo não é um trabalho pago. Então, ali, postar coisas no Instagram, no YouTube, não é um trabalho pago. Então, não é sempre que as coisas estão bem. Eu recentemente passei por um divórcio onde todas as contas da casa passaram a ser só minhas. Então, meu custo de vida triplicou e eu consigo hoje dar conta dele sozinha, mas ainda é muito difícil. Eu aprendi a fazer uma pequena reserva, que ainda está longe do ideal, mas é um começo. Em 39 anos de vida, eu nunca tinha guardado um único centavo. Então, o fato de começar, e eu até falo isso para as pessoas, eu falo, se você faz uma faxina que custa R$ 150, coloca 15. 15 parece idiota, mas coloca esses 15 no banco. E quando você fizer 10 faxinas, você tem R$ 150. Quando você chegar no final do ano, você tem a sua ceia de Natal, que às vezes a gente está ali gastando uma besteira. Eu parei de comer na rua. Nossa, comer na rua é uma das coisas mais caras, pesa bem no orçamento. Quando você para de comer Mas é na rua, você demais. percebe o quanto que gasta com isso, né? Sim, e eu tô aprendendo a lidar com a questão das finanças
eu cheguei num ponto da vida em que eu era muito habituada a faltar as coisas. Então, hoje eu já sou uma pessoa mais calma com relação a isso. Então, eu sei que se acabar um leite, depois tem outro. Não é uma coisa que eu vou ficar preocupada. E eu até brinco que eu falo, as pessoas falam, o que é o sucesso para você agora? Eu falei, cara, o sucesso é que eu como todos os dias. E por incrível que pareça, não é a realidade do povo brasileiro. Nem todo mundo consegue comer todos os dias. E hoje, saber que eu tomo café, almoço e janto, é uma conquista muito grande. E se você encontrasse com a Verônica de 4 anos atrás, o que você diria para ela? Nossa, a Verônica de 4 anos atrás estava muito mal. Então, eu acho que eu diria para ela respirar fundo, não ter tanto medo. E é muito doido, porque toda vez que me acontece uma coisa muito boa, imediatamente eu lembro. Eu lembro de onde eu morava, eu lembro da falta de comida, eu lembro... E não, eu até penso se é um trauma que fica para sempre, e provavelmente fique, porque toda vez que me acontece algo muito bom, eu sento e penso naquele momento de 4 anos atrás. E eu acho que ele está sempre presente, justamente para eu lembrar, falar, Verônica, de 4 anos atrás, passou. Então, eu sempre falo para todo mundo que se você estiver num momento muito difícil, não desiste, porque chega um momento em que as coisas melhoram. Agora a gente tem uma tradição aqui no Pod Virtus que a gente pergunta o futuro em uma palavra para você. Qual seria essa palavra? Ai, meu Deus, que difícil. É difícil, né? É. Mas é gostoso pensar na palavra. Você vai ver. Ai, eu acho que é sorriso. Boa, adorei. Esse sorriso seu te representa muito. Espero que represente muita gente ainda aqui, que você inspire muita gente. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. pela sua história de vida. E vou estar aqui, já te acompanhando. Já sou uma das 200 mil novas seguidoras, viu? Ai, obrigada. Obrigadão pela entrevista, obrigada por ficar aqui e conversar no Pod Virtus com a gente. Foi um prazer te receber mesmo à distância. Sim, eu acho que toda a oportunidade que eu tenho para falar um pouco mais do meu trabalho é um momento em que eu espero que eu consiga tocar as pessoas para elas se sentirem um pouco melhor, mesmo com o mundo estando tão doido. Essa foi mais uma edição do Pod Virtus, o Lado Bom de Tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa da Verônica Oliveira. Obrigada, até semana que vem. E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com/podcast. Tchau, tchau.